Olá, pessoal. Então, hoje a nossa aula vai ser gravada em função de que hoje começa, né, o nosso 18º Fórum de Pesquisa, Ensino e Extensão. E aí, como, né, a gente quer, alguns de vocês estão participando como apresentadores de trabalho, né, e outros a gente incentiva que assistam, né, participem desse evento. Então, a nossa aula vai ser gravada para que vocês possam acessar mais tarde. Enfim, como hoje é o dia do feedback da prova da semana passada, a primeira parte eu vou fazer uma revisão da prova com vocês, e depois, então, eu vou entrar no tema que é educação corporativa. Então, vamos lá para a nossa prova. É rapidinho, né, porque ela foi, vocês já viram, né, as respostas, mas para tirar qualquer dúvida, né. Então, aqui, na primeira questão, o laboratório de exames NK apresentou resultados muito abaixo do esperado na última pesquisa de satisfação dos clientes. Diante disso, o gerente encarregou o Departamento de Recursos Humanos para desenvolver um programa de treinamento, visando a melhoria do atendimento ao cliente. Com base nessa situação, considere os objetivos de um programa de treinamento, no caso, né, voltado para essa questão. Então, proporcionar ao funcionário oportunidades para o contínuo desenvolvimento em seu cargo atual. Sim. Por quê? Porque como ele é um objetivo muito específico de atendimento ao cliente, da qual esse funcionário está executando essa ação, né, então, proporciona, né, um contínuo desenvolvimento em seu cargo atual. Utilizar instrumentos adequados que permitam a medição do desempenho, isso não é o objetivo, porque aqui eu estou pedindo, considere os seguintes objetivos, né? Então, a medição é para ver se os objetivos estão sendo atingidos. Mudar a atitude dos funcionários para criar um relacionamento interpessoal mais satisfatório para aumentar o seu nível de envolvimento. Sim, está atendendo a um dos objetivos do programa, que é mudar a atitude dos funcionários, né? Esse programa que vai ser desenvolvido também vai ser isso. Aí, aumentar o seu nível de envolvimento. No momento em que você muda a atitude do funcionário, aumenta o relacionamento interpessoal, você está mudando um nível de envolvimento dele. Identificar os funcionários que necessitam de reciclagem, selecionar os empregados com condições de receberem promoção. Não é o caso aqui. Aqui não é o caso de promoção, mas sim melhorar a equipe de atendimento, né? Então, seria a resposta a os objetivos 1 e 3. Treinamento é visto como um meio de desenvolvimento, um meio de desenvolver competências nas pessoas e com o objetivo de torná-las mais produtivas, criativas e inovadoras, para que contribuam cada vez mais para os objetivos organizacionais. Essa é uma sentença correta. Por quê? Percebe-se que, através do treinamento, os resultados sempre são satisfatórios tanto para os indivíduos quanto para a organização. Não, essa não é uma sentença verdadeira, porque nem sempre o resultado é satisfatório. Às vezes pode ser para a organização, não é para o indivíduo, ou vice-versa. Então, aqui, a sentença correta é, a primeira sentença está correta, a segunda está errada. O nível 4 de avaliação é onde o processo busca comprovar a eficiência através de resultados. Que tipos de resultados podem ser medidos para mostrar que o treinamento atingiu seus objetivos? Diminuição de custos, com certeza. Aumento de vendas ou de produção, com certeza. Redução do turnover, o rodízio de pessoas, também. Redução de reclamações, também. Aumento da motivação dos funcionários. Não, tu não tem como medir isso, o aumento da motivação dos funcionários, no sentido, assim, de apresentar resultados, né? Então, seria a alternativa incorreta. Porque, assim, o funcionário, ele pode estar motivado, mas isso não quer dizer que ele vai produzir mais.
ele vai apresentar melhores resultados? Não, depende da motivação dele, né? Eduardo é responsável pelo setor de treinamento, surge uma demanda de desenvolvimento urgente de gerentes de todas as áreas da empresa, por competência comportamental. O objetivo é prepará-los para novas mudanças que serão implantadas. É importante que Eduardo procure uma modalidade flexível de agenda, pois a função do gerente exige certa disposição e suas funções e demandas que surgem inesperadamente. No entanto, o diretor exige que haja uma real transformação, portanto, será uma carga horária alta. Para atingir esses objetivos, quais as alternativas abaixo? Aqui era só olhar os quadrantes lá, na aula que eu passei, e que cairia, com todas as características, cairia no coaching, tá? Mas mesmo assim, pensando, analisando, olha só, é uma real transformação comportamental, né? Treinamentos presenciais, até poderia, mas para transformar, isso já é uma coisa mais de trabalho pessoal, porque cada um tem um ritmo, cada um tem uma maneira de mudar. E se você vai dar um treinamento presencial, normalmente você vai dar no coletivo. Palestras não faz uma transformação. Cursos online também não. Treinamento em company pode, mas também, como é uma mudança radical, uma mudança muito grande, que aí vem no interno da pessoa, o treinamento em company também não vai ser de grande valia, né? Ele pode, e ele sim, ele faz com que se desperte, ele faz com que, só que se você está falando no nível gerencial, né? Então, o nível gerencial, ele vai ter uma carga de emoções e de conflitos com os seus funcionários devido a uma mudança, então ele tem que estar bem estruturado. Para isso, o coach é mais adequado. Quando a organização deseja que o funcionário se desenvolva em sua área e entenda que pode estar acontecendo em seus processos, é importante que ele tenha contato com outras pessoas para trocar ideias, discutir problemas e soluções ou alternativas. Para que isso ocorra, a organização deve promover treinamentos do tipo workshops, está lá, né, onde ele pode interagir, trocar ideias. No simpósio, você não consegue trocar ideias. Palestras, você só assiste. Treinamentos internos, aí você não está trocando ideias, discutindo problemas e soluções, achando alternativas externas, né? Você está sempre no mesmo. Seminários da mesma coisa que simpósio e palestras. No caso aqui, se você quer que ele se desenvolva na área, entenda o que pode estar acontecendo em seus processos, né, não é só com o colega do lado, mas sim com outras pessoas que também têm esses mesmos processos. Então, o workshop seria o mais adequado. Mesmo quando se organiza um pequeno plano de treinamento, desenvolvimento, é importante que ele contemple informações básicas para que se tenha o controle garantido de que não haverá desvio do objetivo a qual foi criado. Marque a alternativa correta. Então, aqui pede as informações básicas para criar um plano, né? Um plano de treinamento e desenvolvimento. E aí, então, na verdade, aqui, essas 4 alternativas, elas são muito parecidas, mas mudou alguma coisa. E a correta é ter que ter nome do projeto, a conclusão da análise da necessidade, quer dizer, o diagnóstico, o que você concluiu? Porque eu estou falando de pequeno projeto, não estou falando lá de um grande plano, né? Nome do módulo que será aplicado, modalidade, que tipo, presencial, EAD, enfim, conteúdo programático, o que vai ser abordado, qual é a carga horária, a data, responsável pela aprovação do plano. Isso é o mínimo que tem que ter, né? Aqui, então, nos outros itens, já entra planos grandes planos, né? Não de pequeno. E alguns erros aí também. Fazer o diagnóstico é fundamental antes de fazer a previsão de treinamento e desenvolvimento. Sim. Um bom exemplo disso é a empresa de artigos infantis Narizinho, que após o diagnóstico foi constatado que um empregado não estava apresentando o resultado desejado.
tinha os conhecimentos e habilidades para realizar a função, mas não sabia exatamente o que exatamente precisava fazer, mesmo que já havia passado 3 meses. Bom, se eu tenho um cara que tem habilidade, entende do assunto, tem habilidade, mas em 3 meses ainda não conseguiu realizar direito a sua função, porque ele não sabe o que ele tem que fazer, então o problema não está nele, né? O problema está em quem? Na chefia imediata. Então, está havendo um problema com o supervisor imediato que não sabe orientar adequadamente os subordinados. Está havendo um problema de desinteresse por parte do empregado. Aqui diz assim, não sabia. Se ele não sabe, não é desinteresse. Alguém não passou para ele. Está havendo um problema de comunicação entre empregados e seus colegas que não estão ajudando a se integrar no setor. Não está falando de integração. Está havendo um problema no RH que deveria ter feito a integração do empregado de forma mais eficiente. O programa de integração não é responsabilidade desse programa de dizer para o funcionário o que ele tem que fazer exatamente. Né? A integração é conhecer a organização, conhecer seu setor, conhecer a cultura da empresa, conhecer as regras, os seus direitos, enfim, né? Apresentar para o grupo, para ele se sentir mais à vontade, mas o que ele tem que fazer é a chefia imediata dele. Por que não os colegas? Porque assim, ó, se você tem um líder acima, não é o colega que tem que dizer. A responsabilidade é do líder. Marque as sentenças corretas quanto à avaliação de treinamento dos níveis 2 e 3. Nível 2 é verificado se o treinamento, se o treinando aprendeu o conteúdo que foi passado no treinamento. Ok? No nível 3 é verificado se o treinando está colocando em prática o que foi passado no treinamento. Exatamente. O que ele aprendeu, ele está executando. Na 2 eu verifico se ele aprendeu. Na 3 eu vejo se o que ele aprendeu, ele está colocando na prática. O nível 2 tem a intenção de saber se treinando gostou de realizar o treinamento e se estendeu às suas expectativas, se atendeu às suas expectativas. Não, isso é no nível 1 de avaliação, não no nível 2. Nível 3, o líder imediato do treinando participa da avaliação. Sim, na última etapa lá, uma das últimas etapas, né, o líder, né, junto com o treinando, vão fazer a avaliação. O nível 2 e 3 tratam de observar tanto a aplicabilidade do treinamento como atitudes do treinando diante do que foi aprendido. Tratam de observar tanto a aplicabilidade do treinamento, como as atitudes do treinando, diante do que foi aprendido. Não, isso é só no nível 3, não no nível 2. Então, os itens corretos é o 2, o 3 e o 4. E a nona, né, que muitos até colocaram explicação sobre o ROI, sobre tal. Não, era simplesmente, quando se explica os níveis de avaliação, diz lá que de todos os treinamentos, é em torno de 20% que é possível aplicar o ROI, normalmente, né? Qual o percentual estimado de programas de treinamento que seja viável de ser calculado? 20%. Porque dificilmente, se você proporciona uma palestra, né, para toda a equipe, você vai aplicar um ROI nisso. Você vai aplicar em treinamentos específicos, mais densos, né, mais voltados a um objetivo. E aqui, quando uma organização objetiva estimular os funcionários e parceiros de organizações a se engajarem, né, em determinadas causas e objetivos a serem cumpridos, normalmente promove uma atividade que pode ser realizada em departamento ou áreas, indicando que ocorra fora da empresa para aumentar a descontração. Alguns colocaram que seria confraternização. Não é o caso, porque confraternização, ele não tem esse compromisso, né, olha aqui, ó, estimular os funcionários e parceiros. Se eu estou falando parceiros, eu estou falando de fornecedores, eu estou falando posso até falar de clientes, se enganjarem em determinadas causas e objetivos a serem cumpridos.
né? Então, é convenção mesmo. Alguns colocaram, treinamento externo. Não, treinamento externo não me diz nada. Ali, e outra, é indicado que ocorra fome aumenta a descontração dos funcionários, promovendo, assim, encontros sociais. Treinamento não é encontros sociais, né? Então, o mais adequado é a convenção mesmo. Bom, então, isso aqui é a nossa prova. Se alguém tiver alguma ressalva de alguma questão e tal, pode entrar em contato comigo, falar, explicar por que entendeu diferente e tal, né, que a gente conversa. E agora, então, a gente vai para a nossa aula de hoje. Opa, primeiro eu tenho que abrir aqui. Nossa aula de hoje. Aqui. Que é sobre educação corporativa, né? Que é o nome da nossa disciplina. Bom, de novo, né? Resgatando um pouquinho da nossa história. Então, como a gente já viu lá no início, que eu falei sobre a aprendizagem, aqui eu vou falar um pouco mais sobre a educação especificamente, né? Que ela, então, começa lá na pré-história, que a educação se dava de forma oral, né? Que a gente chama, assim, de lábios a ouvidos, quer dizer, eu falo e você escuta, né? Não havia mestres ou pessoas que liderassem a aprendizagem. Cada um ensinava, podia estar ensinando uma criança, podia estar ensinando um adulto, enfim. Surgimento da escrita surge 6.000 anos na Mesopotâmia, né, a região onde hoje fica o Iraque, eram símbolos que representavam ideias, ainda não eram caracterizadas como alfabeto, né, mas já havia registro. Então, esses símbolos, né, concentravam, eles transmitiam ideias, né, e essas ideias, então, no momento que você padroniza, você tem como fazer uma troca de linguagem, né, então, esses símbolos, eles estavam, esse entendimento sobre esses símbolos, né, se concentrava mais nas classes mais elevadas, eram esses que poderiam interpretar esses símbolos, entender o que queria se dizer. Tem vários, tem N símbolos, assim, isso significa isso significa aquilo ali, né? Enfim, assim que começou, com desenhos. A pedagogia oriental. Os egípcios contavam com a arte de ensinar, pois tinham uma sociedade para organizar e comandar. O ensino servia apenas para 4 grupos. Quer dizer, quem é que recebia esse ensino? Os faraós, os senhores da corte, escribas e os administradores. Também, né, eram mais no tipo desenhos, né, que transmitiam ideias. A Grécia. Daí o sistema educativo da Grécia clássica foi criado no século V antes de Cristo. Então, eram chamados sofistas, eram professores itinerantes que percorriam as cidades ensinando a arte da retórica em troca de pagamento. Então, né, esses sofistas, eles acabavam transmitindo ensinamentos, né, também somente na fala, explicando e tal, e eles passavam um tempo numa cidade, enfim, dialogavam sobre a vida, sobre vários assuntos, né, e quando acabava, enfim, eles iam para outro local, e até, se não me engano, Aristóteles, né, ele já tinha uma ideia um pouco diferente do que os sofistas ensinavam, né? Ele já tinha outras ideias. Então, ali era uma questão de ideias. Então, a retórica, né? Você fala e você devolve. E aí você vai desenvolvendo conhecimento, desenvolvendo conceitos. E também esses conceitos podem ser na prática, né? Você fala, não, mas é assim que acontece, mas acontece por quê? E assim vai indo. Humanismo surge no século XIV, então, o humanismo, que é um conjunto de crenças que determina o que vem a ser, o que vem do ser humano, tais como valores, conhecimento e justiça.
exaltando o raciocínio, cria-se uma linha mais empirista e menos espiritual. Os princípios humanistas colocam a capacidade humana e a racionalidade como preponderante. Então, o que começa nessa altura do humanismo, né? Conjunto de crenças que determinam tais como valores, conhecimento e justiça. Cria-se uma linha mais empirista e menos espiritual. Quer dizer o seguinte, que nem tudo era, nessa época, era muito assim, tudo era a questão de religião, né? Tudo era Deus, se Deus queria, se Deus não queria, tudo era fenômenos religiosos, né? Até ontem eu estava lendo sobre as bruxas, quer dizer, muitas mulheres foram queimadas porque a igreja dizia, se era muito ruiva, porque era muito ruiva. E se entendia de ervas, porque entendia de ervas. Se jogasse no rio e boiasse, é porque boiava. Se afundava, ela não era bruxa, mas morreu, porque afundou. Quer dizer, assim, tudo, a explicação era voltada à religiosidade, né? E o empirismo vence assim, não, só um pouquinho. Cientificamente, como é que é, assim, de forma prática, isso se comprova ou não se comprova, né? Então, começa o uso do raciocínio mesmo, e não simplesmente a explicação porque Deus quer ou se Deus não quer, né? Porque quem dizia que se Deus queria ou não era um homem, eram os homens. Então, como que ele sabia disso? Né? Então, ele dizia que vinha através de sonhos, através de aparições, né? Mas que não eram comprovados pelos demais. Absolutismo, em 1530, então, eram enviados ao Brasil os jesuítas para catequizar os índios e, ao mesmo tempo, disseminar entre os colonos a fé católica, né? Então, realmente, a igreja sempre teve bastante influência na questão da educação, né? Por quê? Porque a classe religiosa, né, que era o clero, eles tinham acesso ao ensino, né, ao alfabeto, a aprender a ler e escrever. Então, eles dominavam isso. Quer dizer, o conhecimento, nossa, ela detém o poder, né? Então, como eles é que tinham conhecimento da escrita, né, eles é que conseguiam, então, transmitir esse conhecimento da maneira que quisessem. Né? O processo educacional visava os interesses da coroa portuguesa, quer dizer, o que Portugal queria que fosse ensinado, né, que fosse transmitido. Fazia questão de autorizar em terras brasileiras apenas o ensino religioso e alguma alfabetização. Quer dizer, os filhos dos nobres, para realmente estudar, entender e serem ou ir para, que naquela época tinha poucas profissões, ou ir para a medicina, ou ir para o direito, ou para as artes, eles tinham que ir para a Europa, para estudar na Europa. Empirismo, prega o conhecimento que deve estar fundamentado no método científico, né, valoriza a experiência e as evidências para explicar as causas e os efeitos sobre as coisas. O conhecimento científico passa a ser valorizado, abrindo espaço para surgir a metodologia científica. Aí sim, né, então quando vem, né, essa era do empirismo, então realmente entra-se na questão da comprovação científica. Você faz um experimento, conclui alguma coisa e valida esse conhecimento. Né? Então, até teve uma outra aula, não aqui com vocês, mas quem é que veio primeiro? A teoria ou veio a prática? É óbvio que veio a prática, né? Porque é através da prática que se cria a teoria, né? Então, foram esses momentos históricos da humanidade que deram origem à educação que conhecemos hoje. Né? Até hoje, então, a gente vem desse caminhar da história, né? Sobre a educação.
E aí, modelos econômicos versus estratégias e desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento, né? Então, vejam, nós tínhamos aqui, no empirismo, nós já estamos aí também entrando na época da manufatura, que é a indústria, o início da indústria, né? Porque até então, enquanto que não existia indústria, enquanto que não existia produção em longa escala, nós tínhamos ali um mestre e seu aprendiz que ensinava, né, aquele ofício. Por isso que não se precisava muito da escrita, nem de entender a ler e escrever, para se aprender um ofício, para se ter uma profissão, porque você ia, né, se encostava lá no mestre, daí isso ia para a questão da toda a parte de metais, né, de fazer materiais, enfim, para lavoura, para guerra, através de armas, instrumentos, né, instrumentos domésticos que os ferreiros faziam e tal, era estar lá, se encostar e um vai ensinando para o outro, assim também a questão têxtil, assim também a questão de construções, assim também o entendimento sobre a própria agricultura, né, era tudo, como a gente chama, de lábios a ouvidos, você ouve, né? Você passa, a outra pessoa ouve, vê como é que se faz e vai fazendo. Aí, quando começa na produção em alta escala, daí já começa a ficar um pouco diferente, né? E aí, então, essa relação dessas fases das organizações, né? Então, a literatura aponta que a evolução do treinamento empresarial pode ser apresentada em 5 fases. Cada fase caracteriza um ciclo econômico, né, dessa evolução empresarial. Então, subdesenvolvimento, a organização da época dava maior ênfase no capital do que nas pessoas. Jornadas de trabalho longas, lá 12, 14 horas, necessidade de aumento de produção. Qual era a estratégia? Início da qualificação da mão de obra de acordo com a demanda. Ser humano como mero recurso organizacional. Então, aqui, ó, início da qualificação da mão de obra, a gente está falando aqui lá na teoria da administração científica, né, lá no final de 1800, 1870, 90, mais ou menos, por aí. ênfase no desenvolvimento, introdução de sistema de administração de produção, ênfase na divisão do trabalho, ênfase na supervisão dos subordinados. Qual era a estratégia de treinamento? Estabelecimento de padrões de trabalho, de avaliação de desempenho, qualificação institucionais, criação de instituições nacionais voltadas para a formação da mão de obra. Então, aqui, ó, gente, aqui é nosso Taylor, aqui, administração científica, na segunda etapa, onde ele, então, desenvolve lá, né, a divisão do trabalho para melhor aumento de produção, né, aumento da produção e melhora o desempenho, aumento do estabelecimento de padrões de trabalho, lembra lá dos tempos em movimento, tu estabelece um padrão, né, e aí você vai buscar esse padrão. Também aqui começam a ter as escolas, né, voltadas para a formação de mão de obra. Nós temos aqui o Senai veio para o Brasil em 1910. Para vocês terem uma ideia, olha, já fazem mais de 100 anos. Não veio para o estado do Rio Grande do Sul, mas para São Paulo, Rio, Minas, já teve em Santa Catarina, também começou em 1910. Então, não era Senai, na época era então, uma escola de formação técnica, mas vejam que isso aí já existia, né? Então, num período em desenvolvimento, quem? As empresas, né? Após o início da industrialização, ênfase nas vendas
ênfase nas vendas e desenvolvimento de novos produtos, aumento da responsabilidade social da organização, início da descentralização e delegação. Estratégias de desenvolvimento, de treinamento e desenvolvimento. Treinamento e desenvolvimento com ênfase na efetividade e avaliação dos colaboradores e na mobilidade interna, crescimento do funcionário na organização. Aqui, ó, mesmo que diz assim, após o início da industrialização, isso aqui nós já estamos falando de um período aqui no Brasil de 1950, 60, né? Aqui, crescimento do funcionário, que nós temos a teoria da burocracia, né? Onde ela prega a promoção por mérito, quer dizer, se a pessoa realmente mostrou, merece crescer, sabe fazer, né, tem toda essa, e não por indicação, né. Aqui aumenta, ó, ênfase nas vendas e desenvolvimento de novos produtos, concorrência, competitividade, aumento da responsabilidade social da organização. Opa, aqui a organização já está sendo cobrada pela sociedade, o que ela realmente está trazendo para a comunidade. Quais os benefícios que ela está trazendo? Ela só está extraindo ou ela também está devolvendo alguma coisa? Ah, devolvendo no sentido de emprego, né, melhores condições de trabalho, a não poluição, ou redução da poluição, e assim por diante. Industrialização avançada. Diversificação da produção, implantação do sistema de gestão e centralização das informações, implantação da política de participação dos lucros. Ó, planejamento e desenvolvimento dos recursos humanos numa visão a longo prazo, formação de colaboradores em competências comportamentais. Isso que nós estamos falando lá, isso é uma conversa que vem lá no Brasil, né, nos países mais envolvidos, começou antes, mas no Brasil nós estamos falando que começou lá em 1990, essa conversa. Então, nós temos aí 20, 30 anos, né, que a gente começa, então, a ver essa política, começa a gatinhar a questão da política de participação dos lucros, enfim. Pós-industrialização, ênfase em equipamentos autogerenciáveis, necessidade de desenvolvimento das lideranças, necessidade de fortalecimento do espírito de equipe. Qual é as estratégias de treinamento? Desenvolvimento da cultura organizacional, investimento em despertar da equipe de inovação, em capacitações externas e na formação de líderes. Vocês estão vendo que a mudança que ocorreu, como a gente já começa a ouvir mais sobre liderança, né? O despertar sobre trabalhar em equipe de inovação, que a gente tem que melhorar, falar em competências comportamentais, né? Por quê? ênfase em equipes autogerenciáveis, necessidade de desenvolvimento de lideranças. Quer dizer, a descentralização é uma delas. Bom, mas para eu descentralizar a minha organização, eu tenho que confiar nas pessoas. Para eu confiar nas pessoas, elas têm que me provar que elas são autogerenciáveis, que elas realmente vão trabalhar, sabem o objetivo da organização, vão buscar esse objetivo sem precisar de um gerente, de um supervisor ali do lado. Tem que trabalhar. Está fazendo bem o teu serviço? Não, eu vou fazer bem meu serviço porque eu estou consciente disso. Ninguém precisa me cuidar aqui, porque eu vou apresentar resultados. Então, isso é a busca de resultados, não a busca de que o serviço seja executado. Você tem que executar. E eu acredito que você vai fazer da melhor maneira, e eu vou ver os teus resultados, vou analisar os teus resultados. E claro que isso também vem devido à mecanização e robotização dos nossos processos. Então, o homem deixa de ser braçal, né, cada vez menos, e ele começa a exigir dele uma questão de entendimento, de conhecimento superior, né, superior eu digo assim, entender que nem se você for
mesmo numa produção, lá no piso de fábrica, as máquinas, elas são programáveis, então o operador também tem que saber programar. Bom, mas para ele saber programar, ele tem que ter um mínimo de conhecimento, né, para fazer essa leitura e fazer essa interpretação dos procedimentos. Então, está exigindo mais ensino dele, está exigindo mais estudo dele, né? E aí, e as máquinas fazendo isso, o que, que é importante do ser humano? É saber lidar com as outras pessoas, porque a máquina está fazendo pesado. Agora, como é que você consegue inovar, melhorar teu processo se você não sabe trabalhar em equipe, trabalhar com pessoas? As pessoas são diferentes, elas têm o seu jeito de ser, né? E como é que tu trabalha com essa diversidade? Né? Isso aí é muito importante. Tem acadêmicos e outras pessoas que pensam assim, não, mas eu sou nota 10 em tudo. Nota 10 em disciplinas, porque conhece, tem conhecimento, o saber, né? Ele é importante, mas ele não é a única coisa que a organização está pedindo. Lá no chá, né? Conhecimento, habilidades, atitudes. Então, às vezes as pessoas esquecem das atitudes. Que tipo de atitude tu tem frente às diversidades? Que tipo de atitude você tem frente a desafios, né? Quais são as tuas habilidades em relacionamento com as pessoas? Isso também é importante. Então, professora, então eu não preciso estudar tanto. Não, é isso. Tu tem que ter o diferencial, você tem que saber, você tem que conhecer, tem que ter o conhecimento. Mas, além disso, ou tanto quanto ter as habilidades do administrador, né? As habilidades conceituais, que é conhecimento, as habilidades humanas e as habilidades técnicas, você tem que saber fazer também. Bom, mas enfim, aí nós temos as 5 fases, né, que termina com a pós-industrialização. Por que a gente viu isso? Porque a gente viu aqui uma evolução e uma evolução também das estratégias de treinamento. Então, a estratégia de treinamento da pós-industrialização, desenvolvimento da cultura organizacional. Veja, eu não estou só trabalhando lá com um cara que tem que saber programar, mas eu também estou visualizando a cultura da organização. Investimento em despertar de equipe de inovação, a empresa tem que estar sempre se reinventando. Em capacitações externas na formação de líderes, né? Então, como ela mudou o foco? Não é que ela deixou para trás o que o cara tem que ter a técnica, tem que ter a técnica, com certeza, mas além disso, ele tem que ter a liderança, enfim, todas as outras questões. Bom, princípios da educação corporativa, né? Elas devem estar acompanhadas da prática, para viabilizá-las dentro da organização. Então, vejamos quais são os princípios de educação corporativa. Competitividade é um dos princípios da educação corporativa. Obter o comprometimento e envolvimento da alta direção com o sistema de educação. Quer dizer, eu não consigo ter uma educação corporativa na minha organização se eu não tiver o comprometimento e o envolvimento da alta direção. Alinhar as estratégias, diretrizes e práticas de gestão de pessoas às estratégias do negócio. Bom, da mesma maneira, tudo sempre está voltado lá ao planejamento estratégico, tudo está voltado à missão, à visão, né? Por isso que vocês lá no início, qual é a missão e a visão da empresa? Então, realmente, o que ela faz? Por quê? Porque a parte de treinamento tem que estar toda voltada a isso, a buscar isso, né? Quando gestão de pessoas, quando o treinamento desfoca, então já há uma ruptura ali que vai virar aí sim é gasto de dinheiro, né?
Implantar um modelo de gestão por competências, de gestão de pessoas por competências. Então, na educação corporativa, mais ainda a organização tem que ter essa gestão por competências, né? Ela tem que ser, as pessoas têm que ser, ela tem que ter um norte, né? Para querer buscar toda essa aprendizagem constante, contínua, né? Ela tem que ter. Lembra lá que eu falei da teoria da burocracia, que é a promoção por mérito, né? Mas eu tenho que entender como é que eu vou chegar até lá. Desenvolver ações e programas educacionais alinhados às estratégias do negócio, que é o que eu falei antes. Perpetuidade, ser veículo de disseminação da cultura empresarial. Responsabilizar líderes e gestores pelo processo de aprendizagem. Quer dizer, quando eu tenho uma educação corporativa, né, os meus líderes e gestores, eles fazem parte desse processo de aprendizagem. Então, educação corporativa, gente, não é só levar o meu funcionário para dentro de uma sala, ensinar, ou levar ele numa palestra, ou levar ele, tudo isso e muito mais. O líder, né, o gestor, a aprendizagem já começa lá no seu processo de trabalho, na sua área de trabalho. É o 70, 20, 10, né, no processo de aprendizagem, onde 70% é no seu processo produtivo, é lá onde você está trabalhando com o seu gestor, com o seu líder. Ali ele está aprendendo também, sempre. O 20 é a troca com seus pares, né, com seus colegas, e o 10, sim, é a aprendizagem, é treinamento. Conectividade. Adotar e implementar a educação inclusiva, contemplando o público interno e externo. Então, educação inclusiva, contemplando o público interno e externo. Essa conectividade dentro de uma empresa, ela entra, o teu fornecedor, por exemplo, é você fazer com que o teu fornecedor entre para a tua organização. Por que ele não pode dar um treinamento, uma capacitação, fazer uma palestra sobre, claro que o que compete a ele, né, sobre aquele produto, sobre as melhores maneiras de usar aquele produto, enfim. É você fazer troca com seus concorrentes, às vezes. Lembro lá na questão do workshop, né, que é quando você troca experiências e discute problemas e melhorias com organizações parecidas, né, onde tem esses processos que você pode discutir, né, não digo do seu concorrente, mas com empresas parecidas, com processos parecidos, ou um tópico bem específico parecidos. Eu, por exemplo, quando participava do PGQP lá de Canoas, a gente fazia workshops literalmente com nossos concorrentes. Mas o que a gente estava tratando ali? Por exemplo, para mim era a área de qualidade. Então, como que tu implantou o PDCA? Como que você implantou os 5S? Ali a gente não estava discutindo se para fazer o papel tu usava o quê, qual era o teu pulo do gato para ter mais produtividade, para tua máquina rodar mais rápido, mas sim como implantar as metodologias da qualidade. E era meu concorrente, então, depende do assunto, não há problema. Implantar, por exemplo, conversar com outros coordenadores de outras instituições. Eu faço parte do CRA, Conselho Regional de Administração, e a gente tem um grupo só de coordenadores do curso de administração e de tecnológicos, e a gente se reúne, a gente conversa, a gente troca figurinhas, daí então vamos fazer que nem o CIDEAD, né, vai ser feito aonde, quem é, como, blá, 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 e é meu concorrente. Mas qual é o problema, né? A gente tem que saber
isso é saber lidar também tirar o melhor, né, de tudo. Implantar modelo de gestão do conhecimento que estimule o compartilhamento de conhecimentos organizacionais e a troca de experiências, tá aí. Integrar sistema de educação com o modelo de gestão do conhecimento. Então, educação com modelo de gestão do conhecimento, como é que a gente faz a gestão do conhecimento dentro da minha organização? Ela tem que estar linkada com a educação corporativa, né? O que é a gestão do conhecimento? Vocês viram lá também, quer dizer, como que a organização consegue manter, né, o conhecimento sobre seu conhecimento sobre todas as suas áreas, né? E esse capital intelectual, esse capital é através das pessoas, também através dos registros, através dos procedimentos, né? Não deixando que somente um saiba como se processa tal etapa, né? Bom, ele sabe fazer com maestria, ensina mais outras pessoas. Isso é fazer uma gestão do conhecimento, né? Porque se essa pessoa sair, se essa pessoa adoecer, quem é que mais domina o assunto? Ninguém. Então, onde é que está a gestão do conhecimento, né? Então, é importante estar linkada a educação corporativa com a gestão do conhecimento da empresa. Criar mecanismos de gestão que favoreçam a construção social do conhecimento. Tá aí, a gestão social do conhecimento. Como é que você compartilha esse conhecimento? Como é que você dissemina esse conhecimento que está sendo desenvolvido? Né? Essa é a conectividade. Disponibilidade, projetos rituais de educação, aprendizagem mediada por tecnologia, utilizar de forma intensiva a tecnologia aplicada à educação, implantar múltiplas formas e processos de aprendizagem. Então, pessoal, a organização quer ter uma educação corporativa, mas não tem ferramentas para ter várias metodologias, né? Então, como? Você tem que ter, vamos ver aqui. Você tem que ter recursos, né? Para que você possa fazer educação à distância, disponibilizar cursos para que o funcionário possa fazer em outro momento, também, né? Então, implantar múltiplas formas e processos de aprendizagem que favoreçam a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar. Não é que educação corporativa é educação EAD, não é nada disso, né? A educação corporativa, a gente vai ver depois o conceito, ela vai muito a mais, a gente ali é uma ferramenta. Cidadania, obter sinergia entre programas educacionais e projetos sociais. Vejam, a educação corporativa também entra nessa questão de projetos sociais. No momento que a organização faça o link dela com a educação corporativa, ela fica um só, né? Comprometer-se com a cidadania empresarial, estimulando a formação de atores sociais dentro e fora da organização e construção social do conhecimento organizacional. Então, é estimular dentro da sua organização a formação de atores sociais, né? Atores sociais são os próprios funcionários, né? O que se pode fazer para se tornar um cidadão melhor? O que a organização está ajudando a sociedade nessa questão, com programas educacionais, né? Vejam que vocês veem que não está só dentro da organização, o resultado e não se iludam, é isso, é fins, no final, é fins econômicos, reconhecimentos que a organização busca, tá? E os colaboradores, todo esse processo, ele faz parte disso para atingir seus fins, né? E hoje a organização sabe que se ela não trabalhar com o social,
ela está perdendo competitividade. Então, para ela se tornar mais competitiva, ela tem que agir no social também. A professora que fria, mas é fato. Gente, não se iludam, né? Ninguém faz por... pode até ter o empresário, claro que por empatia, ele vai aderir a um processo, a um programa, mas não é o fim dele. O fim dele é a perpetuação da sua organização. Para ter perpetuação da sua organização, ele precisa de dinheiro, de resultado, né? E essa perpetuação vem também e esse dinheiro vem porque ela é competitiva, e ela é competitiva porque tem um produto bom no mercado, tem preço adequado, né? A sociedade o aceita. Daí o que tem que ver os projetos sociais? A sociedade aceita. Você já não começa a procurar alguns produtos aí em prateleiras que tem o selo tem vários selos, né, então, que tem a ISO na área social, ou que está isento de não sei o quê, enfim. Isso aí é porque a comunidade, a sociedade, ela segrega ou ela inclui. Né? Parcerias internas, responsabilizar os líderes e diretores pelo processo de aprendizagem de suas equipes, estimulando a participação nos programas educacionais e criando um ambiente de trabalho propício à aprendizagem. E tem as parcerias externas, estabelecer parcerias estratégicas com instituições de ensino superior. Então, vejam, a organização pode, em vez de promover, então, por exemplo, promover de forma, através de recursos, de dinheiro, né, que seus funcionários façam uma pós-graduação, que seus funcionários façam uma graduação, que seus funcionários façam um curso de técnico. Daí muitos de vocês não têm uma verba que a organização ajuda a pagar os seus estudos, e isso faz parte da educação corporativa, né? Se a instituição não tem educação corporativa, não tem problema nenhum, mas faz dentro do plano de treinamento e desenvolvimento, em vez de, olha como custaria caro você criar uma escola de técnico, por exemplo. Então, o que ele faz? Então, olha, faz o seguinte, você vai e faz no Senai, e a empresa te banca. Assim você vai se tornar um belo de um torneiro com um soldador, ou enfim, né, que a gente precisa, e a empresa não tem todo um custo para montar uma estrutura de escola, manter professores, enfim, não é o fim dela, né, então ela não monta isso, ela paga para alguém fazer, que é através dessas escolas, né, ou o ensino superior. São poucas empresas que têm, só as empresas muito grandes, por exemplo, a Zaleia, que agora já foi vendida, a Zaleia lá tinha em Novo Hamburgo, tinha em Parobé, cidades lá do Vale dos Sinos, e ela tinha uma escola, literalmente uma escola de fazer calçados, né, e quem que ela treinava? O funcionário que entrasse, que não entendia, poderia fazer aquela escola, como também filhos de funcionários, quem quisesse na comunidade. Então, ela estava interagindo com o externo, e o que ela estava fazendo com isso? Uma ação social também, porque ela estava qualificando a comunidade, e qual era o intuito no final das contas? O intuito era preparar a mão de obra qualificada para quando ela fosse contratar, essa pessoa já estava preparada. Lembra que eu falei há pouco? Né? Sempre tem lá no final. Mas era uma ação boa, excelente, gente. Nem todos iam trabalhar na Zaleia, muitos iam trabalhar na concorrência. Ela estava ali treinando, ela estava fazendo a sua função social, ela estava fazendo ali estava
mantendo a competitividade, porque a sociedade a aceitava, as partes públicas também aceitavam. Qual é o prefeito que não vai concordar com uma empresa que está qualificando os seus eleitores, né? Enfim. Torna-se o centro de agregação de resultados para o negócio. Implantar o sistema métrico para avaliar os resultados obtidos, considerando os objetivos do negócio. Criar mecanismos que favorecem a sustentabilidade financeira do sistema. Então, outro princípio é da sustentabilidade, né? Ela tem que, primeiro, apresentar resultados. Para isso, ela tem que ter indicadores, para isso, ela tem que ter controles, né? E ela tem que criar mecanismos de sustentabilidade do sistema. Não pode ser assim, esse ano vamos injetar tantos R$1.000, né? E aí o ano que vem, não, esse ano não vai dar tanto, sabe? Porque a gente está pensando em construir um novo prédio. Não pode. Tem que se criar, né, certas regras dentro da organização, que X% do faturamento, ou X% do lucro, né? 1%, 0,5%, dependendo da organização, dependendo do quanto que ela fatura, vai para treinamento, com certeza. Né? Então, não pode ficar à mercê do que esse ano eu dou, ano que vem eu não dou, não. Quando tu chegar a ter a educação corporativa, ela só se mantém se tiver recursos. Não sonhe em fazer uma educação corporativa, que é um grande plano, um grande programa, sem ter recursos. Então, o conceito de educação corporativa, a gente viu, né, a educação, a gente viu aqui os princípios, né, da competitividade, da perpetuidade, conectividade, da disponibilidade, cidadania, parcerias. Então, a verdadeira educação corporativa ocorre quando a organização estabelece um processo contínuo, vigoroso e planejado de implantação de várias modalidades educacionais fundamentadas em métodos e técnicas de ensino estruturados e motivadores, visando ao desenvolvimento de competência dos colaboradores e parceiros sem excluir grupos nem cargos. Sem excluir, não, todo esse programa é só para fulano, só para o nível X, nível Y não vai. Quer dizer, os auxiliares administrativos lá, os auxiliares de serviços gerais não entram nesse programa, todos têm que ser contemplados. É óbvio que cada um no seu nível, mas aí a organização tem que contemplar todos, certo? Então, isso é muito importante. Então, ocorre quando a organização estabelece um processo contínuo, quer dizer, ele tem início, mas ele não tem fim. Vamos fazer um plano, a gente faz um plano por datas, planejamento estratégico de treinamento, desenvolvimento e educação, porém, ele é um plano que ele vai ser revisado, atualizado, e revisado e atualizado, né? Com várias modalidades educacionais fundamentadas em métodos e técnicas de ensino estruturado e motivadores, quer dizer, educação corporativa não é só um tipo de modalidade, tem várias modalidades, você pode fazer ali, treinamentos internos, externos, convenções, simpósios, pagamentos de promoção, de estímulo, né, a fazer a graduação, pós-graduação, cursos técnicos, tudo isso tem que estar planejado, né, então ela é um conjunto de coisas, ela não é só uma coisa, né, por isso que alguns devem ter pensado, poxa, a disciplina de educação corporativa e a professora começou com treinamento e não termina o treinamento, sim, mas educação corporativa é tudo isso, e a gente vai ver mais ainda na aula que vem sobre trainees, estágios, né, enfim, e outras coisas.
Tudo isso faz parte da educação corporativa. Aqui, então, o quadrante, ó, aqui em forma de esquema, porque é bom o esquema, é bom para que vocês consigam, de outra maneira, ter o mesmo entendimento. Então, a educação corporativa, né, o que a gente, é o que toda organização gostaria de ter, né? As pessoas se sentem motivadas e desenvolvidas. Então, ela tem como compromisso da organização de transformar as pessoas, e tem como uma estrutura de educação, ela tem uma estrutura, ela está estruturada. Para eu ter uma educação corporativa, eu tenho que ter uma estrutura e tenho que ser transformadora. Agora, se eu for por número 2, que é o processo de informação, as pessoas se sentem informadas. Eu tenho uma educação estruturada, porém, eu estou só informando no compromisso da organização. A organização não tem o compromisso de transformar, mas sim de informar. No quadrante 3, é a informação difusa, quer dizer o quê? As pessoas se sentem perdidas. A minha estrutura de educação é informal e ela só informa, quer dizer o quê? Eu mando ir para uma palestra, nem mando todo mundo, né? Mesmo que a palestra seja sobre vendas, eu mando lá o cara da tesouraria, o contador, todo mundo é importante ver isso, tá? Ele vê o vendas, bem especificamente vendas. Tá, e daí, quando que vai ter alguma coisa na minha área? Depois, então, mandam lá para uma palestra do subproduto. Entende? Então, é tudo difuso, né? E o quarto quadrante aqui é iniciativa motivacional, as pessoas se sentem motivadas. Então, a organização tem o compromisso de transformar, só que ela ainda usa a estrutura educacional informal. E vamos ver o que cada um quer dizer aqui, além do que eu comentei. Quadrante 1 é o desejável, né? É o status que a organização que torna as pessoas desenvolvidas e suas competências e, ao mesmo tempo, estimula as pessoas a agirem, né? Proporciona condições para desenvolvimento e reter capital intelectual. Quadrante 2 oferece uma estrutura, né, nas informações para os colaboradores, porém não o suficiente para agregar valor ao cliente, quer dizer assim, eu ainda não estou ali fazendo com que o meu funcionário renda mais para que realmente agregue valor ao cliente. Veja, lá no final da ponta é o nosso cliente. O que realmente tu está fazendo para agregar valor ao cliente? O que adianta eu mandar o meu tesoureiro assistir um treinamento de vendas? Mas vendas sempre é importante. Bom, se despertar nesse vivente, né, nesse tesoureiro, de que o cliente é importante e na sua função, em alguma atividade que ele faz, né, ele pode atrasar uma venda, ele pode causar algum problema que venha afetar o cliente, com isso a venda, aí sim, se não, né, não é suficiente para agregar valor. Quadrante 3 é o ponto mais vulnerável da empresa, já que as pessoas nem recebem informações básicas de forma estruturada. Nesse quadrante, a desordem com a falta de informação, a ausência de propósito para desenvolver colaboradores. Quer dizer, é aquele chute, né? Manda fazer um curso aqui, manda, né? Mas não existe um porquê, não existe, as pontas não estão amarradas. Quadrante 4 também é perigoso para a organização, pois as pessoas parecem eufóricas com sucessivas ações de estímulo, contudo a motivação dura pouco, pois a organização não consegue desenvolver seus funcionários, apenas emite estímulos externos. Com o passar do tempo, a euforia passa, fazendo com que a empresa migre involuntariamente para o quadrante 3, perdendo diversas conquistas. Então, é aquilo, né? É só dar gás, o cara tem que ir lá e tem que ir lá. Gente, só dar palestras ou ações de estímulo motivacionais, isso aí dura pouco.
dura pouco, porque é externo, quer dizer, se você não está capacitando a pessoa para a função dela, se você não está fazendo ela melhorar, entender melhor o seu processo, para ela inovar, para ela produzir mais, para ela fazer a coisa render mais, e só, vamos lá, daí chega lá, tá, vamos lá, e eu tenho que digitar, mas esse computador é duro, e eu tenho que digitar, porque se eu digitar mais rápido, mas o computador é duro, quer dizer, eu não estou dando condições estruturais para a pessoa, para ela fazer o trabalho dela melhor, mas eu continuo mandando ela para cursos de motivacionais, isso desestimula a pessoa, né? É importante também para as organizações que as organizações atinjam o quadrante 4, evitarem as capacitações que sejam encaradas como adestramento, procurando centrar o treinamento nos aprendizes de forma não impositiva, ou seja, permitindo que eles construam conjunto de aprendizagem. Quer dizer o que aqui? Vejam, se eu tenho que capacitar ele na forma técnica, ele tem que saber melhor programar aquela máquina, ele tem que, lá na área administrativa, melhor entender os seus fluxos e reduzir, né, as etapas de um processo, né, mas não de forma adestrada, tu tem que ir lá aprender e vem aqui, se você convencer ele de que aquilo é o melhor para ele, de que esse treinamento, e ele entender isso, e ele contribuir para o que ele precisa, né, é muito mais, haverá uma construção muito maior, mais positiva, uma aprendizagem melhor, do que simplesmente manda lá que o cara tem que aprender, né. Na educação corporativa, o papel da organização é de suporte, oferecendo conteúdos inteligentes, tecnologias na medida certa, instrutores experientes e ferramentas que favoreçam a aprendizagem das pessoas presencialmente, online ou ambas. Bom, por exemplo, até de fluxo, eu posso dar um treinamento que o cara senta ali e lá vem o instrutor e fala sobre fluxos de processos e que tem que analisar e tal, e papapá, e aquela pessoa falando e tal. Como você pode dar uma metodologia mais ativa, onde ele vai desenvolver, onde você dá um problema, ele tem que resolver através de um estudo de fluxos, né? Trocando ideias com colegas, o desenvolvimento vai ser muito maior, né? Então, isso é o papel da educação corporativa, né? De enxergar isso também. A organização que verdadeiramente pratica a educação corporativa apresenta grandes chances de dar mais um passo e criar o quê? A universidade corporativa, né? Então, educação corporativa é um conjunto, é um programa com um conjunto de metodologias, né? E aonde envolve toda a organização, aonde envolve o crescimento de todos de uma forma estruturada, né? E a educação corporativa, então, agora entrando na universidade corporativa, que seria um passo adiante da educação corporativa, né? Então, a universidade começou no Brasil, a universidade corporativa, na década de 90. Quais foram as ações que motivaram? A queda da qualidade do ensino médio universitário, convocando empresas de maior porte a investirem na educação dos seus funcionários. Então, o que acontece? Não é só a queda da qualidade de ensino, é que o mundo, olha, nós estamos falando de 1990, se bem que a universidade corporativa, se não me engano, nos Estados Unidos começou em 1950. 40 anos depois, aí o Brasil adotou. Mas o que acontece nessa questão de queda da qualidade do ensino? É que, com o passar do tempo, e vocês estão vendo isso, e vocês estão vivenciando isso, as mudanças são muito mais rápidas, é muito mais rápido. E a universidade e o ensino, até o ensino médio, o ensino em si, ele não vai na mesma velocidade. Os conceitos, por exemplo, não vão na mesma velocidade que as empresas.
né? Então, aquele conceito básico continua sendo conceito básico, mas a organização, além do conceito básico, ela quer mais e mais e mais e mais. Só que se a universidade for do mais, 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 ela pode estar ensinando, porque tem muitas coisas que as empresas implantaram e que tiveram que voltar atrás, que estava errado. Daí já imaginou a universidade adotar aqueles conceitos, para depois dizer, pá, estava errado? Para se criar conceitos, a gente leva um tempo bem grande, né? Tem que estar, é o empirismo, tu experimenta, realiza, comprova, 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 tá, comprovou na situação X, na Y, na Z, agora sim, você pode dizer que é um conceito. Vejo que lá, quando a gente estudou as teorias da administração, sempre tinha lá, na última, a última etapa que normalmente eu passo é os comentários sobre aquela teoria. Daí dizia assim, essa teoria, né, é divergente porque, ou divergente não, essa teoria, alguns teóricos dizem que como ela foi aplicada só numa comunidade X, num período Y, né, ela é controversa, pode haver outras opiniões, na verdade. Há outras opiniões, isso quer dizer o quê? Que ela não é absoluta, né? Então, vejam, a universidade tem toda essa complexidade de você ensinar alguém, né, e você tá lá chancelando, dizendo que esse conhecimento é válido, né, você não pode pegar teorias que ainda não foram consolidadas, mas a indústria não para, o conhecimento ali não para e não para, daí ficam inventando outras máquinas com outros princípios, mas esses princípios ainda nem foram descritos, porque o tempo não para, né, então, assim, como que a universidade vai acompanhar isso, na mesma velocidade que as indústrias estão evoluindo, não tem como. Então, o que a indústria entendeu? A indústria ou as empresas, as organizações entenderam? Opa, a universidade hoje não me dá tudo aquilo que eu preciso para um funcionário, né? O universitário chega aqui, mas ele não sabe essa máquina, ele com certeza vai saber de física, estou falando na engenharia, vai saber de física, vai saber disso, os princípios ele sabe, mas especificamente essas tecnologias mais novas, não. Né? Então eu tenho que preparar ele para isso, porque senão não está me servindo. Então eu crio, as organizações acabaram criando, né, centros de ensino para essas coisas mais voltadas a seus objetivos, né? Ótimo ser essa capacidade das consultorias implantarem projetos de treinamento e desenvolvimento junto às empresas. Então, surgem cada vez mais e continuam surgindo consultorias mais especializadas. Então, de alguma maneira, substituem aquela educação formal, que é uma universidade. E elas montam e trabalham em cima daquelas necessidades da organização. Executivos visionários buscando o melhor de seus colaboradores e clientes, né? E aí também, eu quero que o meu funcionário saiba mais e aprenda mais e cresça. Então, uma universidade corporativa, ela pode criar centros de desenvolvimento de tecnologia, que hoje as empresas têm, as grandes, né? A gente está falando de empresas grandes, né? Então, não é, mas esses centros de tecnologia também podem ser centros de tecnologia de aprendizagem, né? É desenvolver aquela pessoa em pesquisa, para depois ela surtir frutos na pesquisa da organização. A descoberta do que a educação continuada de colaboradores gera inúmeros resultados, entre as quais a retenção de talentos e o aumento do capital intelectual. Então, a descoberta que educar sempre, né, educação continuada, sempre tem que estar ensinando, sempre tem alguma coisa para ensinar, e é importante que o funcionário esteja sempre se reciclando e conhecendo coisas novas, eu não estou dizendo que é treinamento, gente, toda semana, todo mês, não é isso, mas, de uma forma programada,
né? Fazer com que todos os colaboradores consigam ter acesso a essa educação continuada. E isso provou que você retém essas pessoas dentro da tua organização. Você sabe, vocês sentem aí na vida de vocês uma organização que oferece treinamento e uma organização que não oferece nada. Tem alunos que dizem assim, professora, eu nunca fiz um curso, a organização nunca me proporcionou nada, né? E aí é o tipo da empresa que diz assim, tu quer saber? Vai lá tu fazer o curso, paga. Eu não tenho obrigação de te dar nada. Tu tens a obrigação de saber para a qual eu te contratei, porém eu não tenho obrigação de te ensinar. Bom, aí depende se você é uma organização que quer crescer, que quer se manter no mercado, que quer ser competitiva, ou você simplesmente é uma empresa que vai sucumbir ao longo do tempo, né? E retém talentos e aumenta o capital intelectual, claro, cada vez as pessoas sabem mais, elas vão ir melhorando o processo, e isso é capital intelectual. Importante entender que a universidade corporativa é um processo e não um local físico, na qual as pessoas se sentem e aprendem. Como uma sala de aula, também não pode confundir com educação à distância. Então, acredito que muitos estavam pensando que uma universidade corporativa era realmente um prédio. Uma organização até pode ter um prédio, e tem prédios, né, onde fica a universidade corporativa, mas o que é a universidade corporativa? Ela é aprendizagem, que pode ser das várias maneiras, das várias metodologias, não é o prédio em si, né? Que o funcionário vai lá, não, agora eu vou fazer a faculdade de educação corporativa. Não existe isso. Agora, uma empresa que tem uma universidade corporativa e quer, por exemplo, montar um curso de uma pós-graduação em marketing, tem empresas que já têm isso. Então, ela cria lá dentro da universidade corporativa, ou, né, um grande guarda-chuva lá, um instituto de não sei o que lá. E aí, esse instituto, que tem que ser o CNPJ, que tem que ser aprovado pelo MEC, ele vai oferecer uma pós-graduação. Mas ele tem tantos funcionários, ele tem tantas unidades no Brasil, que comporta ele ter isso. Porque senão, ele não vai fazer isso. Ele vai mandar seu funcionário fazer uma pós-graduação numa universidade que já existe. Entendem? Vamos ver mais. A universidade corporativa não são universidades convencionais. São como laboratórios para aprendizagem. É uma forma estratégica de desenvolvimento para os colaboradores, clientes e fornecedores. Elas visam ensinar a eles técnicas para melhorar o desempenho organizacional. Bom, é o que eu venho falando até então. Mas elas podem ter, mas elas vão ter que criar, né, não é universidade, uma faculdade, né, ou um instituto para que primeiro se comece com pós-graduação, depois pode vir a ser de graduação, mas para uma empresa, para uma holding não comporta isso, porque existe no mercado, né, e vai ser uma estrutura tão grande que enfim. Os colaboradores, além de conhecimento técnico, terão a prática voltada para o desempenho de suas funções e o conhecimento adquirido está alinhado com a missão da organização, os objetivos, as estratégias de seus conhecimentos. É uma maneira de formar, agregar e estabelecer bases do conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho lá uma empresa que tem várias filiais, né? E aí, eu tenho a matriz e o meu setor de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento já está no nível de universidade. Então, eu tenho, por exemplo, ou eu alugo, ou eu construo, aí você, né, posso alugar algumas salas e criar treinamentos que sejam, que venham todos, vamos supor assim, treinamento sobre, como eu falei, tesouraria, né?
de tesouraria, treinamentos para os contadores da empresa, né? Vai mudar algumas regras, como a gente está atuando em vários estados e agora vai também fazer exportação, né? Um mês de treinamento aqui na matriz. E tem que ter um espaço físico para isso, né? Então ele vai lá, ou ele aluga, ou ele já tem um prédio específico para esse treinamento. Quer dizer, isso faz parte da universidade corporativa, mas isso é um treinamento específico. Mas a universidade ele envolve aquele treinamento dentro do seu programa, né? Esses caras da contabilidade, eles têm, já está programado para eles se desenvolverem nisso, desenvolverem naquilo, naquele outro, que pode ser treinamentos a curto prazo, pode ser feito lá na cidade dele, pode vir a matriz, tudo é estudado, né, ao longo dos tempos, né? Vamos ver aqui, ó. Então, deixa eu ver esse negócio. Ó, os colaboradores, além do conhecimento técnico, terão práticas voltadas para o desempenho de suas funções e conhecimentos adquiridos, e o conhecimento adquirido está alinhado com a missão da organização, os objetivos e as estratégias. É uma maneira de formar, agregar, estabelecer base do conhecimento, quer dizer, tem toda uma estrutura estudando funcionário por funcionário, função por função, quem já fez o quê. Então, a necessidade de alinhar constantemente o planejamento estratégico, a educação corporativa e a universidade corporativa, né? Então, conforme o esquema, a universidade corporativa é a evolução da educação e precisa estar sempre alinhada, pois seu foco é o desenvolvimento e a manutenção da organização. Quer dizer, a educação corporativa tem que estar alinhada com a missão, visão, valores da empresa, as estratégias do negócio, as estratégias de desenvolvimento humano, organizacional. A universidade corporativa tem que estar alinhada aos investimentos, inovação e diferenciação. O que é inovação, o que é diferenciação, né, da minha empresa, o que eu quero, né, para que essa universidade o faça. Então, para entender melhor como funciona uma universidade corporativa, é importante observar alguns princípios, tais como estrutura. Precisa ter uma estrutura de pessoas. Eu botei estrutura de pessoas porque normalmente estrutura se entende o físico, né? Mas é uma estrutura de pessoas, mesmo que mínimas nos moldes de uma universidade. Então eu tenho que ter lá o diretor, eu tenho que ter lá o coordenador pedagógico, que vai ver se todos aqueles treinamentos, da maneira que está, o conteúdo que está, a metodologia é a mais adequada. Eu tenho que ter os instrutores ou professores, eu tenho que ter a pesquisa, ou a extensão, quer dizer, que parcerias que eu vou fazer, onde é que eu vou fazer parcerias, o marketing, eu tenho que ter um marketing ali, para eu fazer um endomarketing dentro da minha organização. Como é que eu vou reter os meus talentos se eles nem sabem tudo que eu ofereço? Né? Então, eu tenho que ter a parte financeira, o que eu posso gastar, o que eu não posso, aonde. Investimento. Anualmente, a empresa deve alocar capital para tornar realizados os objetivos da universidade corporativa. Como eu disse, não é assim. Anualmente ela tem que ter verba, e essa verba tem que ser certa, né? Apoio externo, trazer consultores externos experientes para colaborar com as aulas e desenvolvimento de estratégias, então trazer pessoas, trazer consultores, trazer palestrantes, continuidade, a universidade não tem início, meio e fim, isto é, ela continua, ela tem início, porém ela não acaba como um programa. Inovação e gestão do conhecimento. A busca da inovação e gestão do conhecimento intelectual da organização deve ser compartilhado e assimilado pelas pessoas. É uma das missões da universidade corporativa, né? Que é essa
inovar e fazer a gestão desse conhecimento, né, e levar, compartilhar, né, com as pessoas, né, é com o compartilhamento e a assimilação é que você vai reter a gestão do conhecimento, é que você vai reter o conhecimento da organização. Metodologia, a universidade deve adquirir ou desenvolver metodologia educacional que atue em todas as fases da capacitação, incluindo diagnóstico, ações de desenvolvimento, sustentação da aprendizagem junto aos alunos. Quer dizer, aqui eu tenho vários treinamentos em EAD, eu já tenho uma universidade. Não tem nada a ver, né? É várias metodologias, né? E em todas as fases da capacitação. Governança, os gestores estratégicos devem acompanhar a evolução das universidades, suas realizações através, né, acompanhar suas realizações e os indicadores, quer dizer, tem que ter indicadores, tem que mostrar resultado, tem que, né, e aí tem que ter gestores para isso. Multimodalidades, as universidades devem oferecer várias modalidades educacionais para tornarem-se desejadas pelos colaboradores. Quer dizer, ela tem que ser atraente, ela não pode dar só treinamentos maçantes, pesados, né, ela tem que ser muito criativa, né, para que as pessoas, não, mas eu quero ir lá fazer, né, quando eu chegar nessa etapa, eu vou poder fazer aquela capacitação, eu vou poder ir naquele evento, eu vou poder ir não sei aonde, quer dizer, criar desejos, né, para os colaboradores. Atendimento aos stakeholders, o público interno é formado pelos colaboradores, o externo é composto por demais stakeholders, de interesse da organização, como fornecedores, parceiros, né, a universidade vai além do público interno. Da mesma maneira que a gente traz fornecedores para dar palestras, você também traz fornecedores para entender dos meus processos, porque assim ele vai poder me atender melhor, né, parceiros pode ser meu cliente, se meu cliente fizer treinamentos sobre o meu produto, pode ele usar melhor meu produto e diminuir a reclamação, porque na verdade ele não sabe usar meu produto, ele não entende, ele não conhece tudo que eu ofereço no meu produto. Então, com base em alguns princípios citados, podemos observar que a universidade é um projeto de grande complexidade que não nasce pronto, mas evolui gradativamente. Dura anos a fio e precisa contar com o tempo e a dedicação das pessoas-chave dentro da organização. A universidade pode ser implementada e gerenciada por pessoal interno, por consultoria, por equipe mista. Então, no caso, assim, a organização, ela pode fazer toda a sua equipe interna, né, só pessoal interno. Na empresa envolve por meio de seus funcionários, conteúdo de treinamento, gestão educacional, enfim. Ou contratar uma consultoria, que vai gerenciar toda a parte do processo de ensino, desde a criação de fábricas de conteúdo, ministrar treinamentos, enfim. Ou mista, que é o trabalho colaborativo dos funcionários com a consultoria, né? Que equipes são entrosadas, né, com papéis bem definidos, somando esforços, quer dizer, não pode ser simplesmente juntos os dois e vão lá fazer, né, tudo tem que estar muito bem explicado e definido para que não haja ingerência, né, e que flua bem. Então, isso aqui seria, pessoal, o que é educação corporativa, chegando à universidade corporativa. Vocês veem que, professora, então é uma junção de treinamentos. Gente, é muito complexo, sabe? É muito complexo, é muito interessante, né? Então, não é uma junção só de treinamentos, é uma mudança, é uma concepção nova sobre o desenvolvimento das pessoas dentro da organização,
né? Então, a empresa continua, quer dizer assim, não, mas então, a Natura tem universidade corporativa, a Ipiranga tem, várias empresas grandes têm, né? E os funcionários entram e saem, tem gente que entra e que sai, tem gente que está lá há 20 anos, tem gente que está lá há 30 anos, tem gente que está há 2 meses e não aguenta, quer dizer, e retém, mas não é como é que eu posso dizer? A vida continua, as pessoas não se identificam, né? Mas com todas essas oportunidades de crescimento, sim, mas às vezes a pessoa cresce e vai ser feliz em outro lugar também, né? Com isso a empresa perde, ela preparou toda uma mão de obra que foi apresentar resultado em outra organização, mas isso faz parte da vida. Mas vocês podem ter certeza que treinamento, capacitação, quando a empresa oferece, porém, né, é aquela coisa, né, como eu falo nas aulas de princípios de gestão, modelos de gestão, numa administração autocrática, implantar educação, né, você está preparando mão de obra para o mercado. Porque as pessoas vão aprender, vão se desenvolver, e aí, no momento que as pessoas se desenvolvem, elas querem botar esse potencial em prática, e aí entra na barreira da autocracia, né, do líder autocrático, e ele não vai poder fazer, ele vai embora. Então, ele prepara para o mercado. Então, para você ter isso dentro de uma organização, você precisa ter também uma administração mais democrática, né, uma administração mais descentralizada, que permita que seu funcionário trabalhe, se desenvolva e aplique para a melhor da sua organização, né? Enfim, pessoal, a aula de hoje é isso. Eu não coloquei nenhuma atividade em função que vocês estavam assistindo as apresentações do fórum, né, que eu já considero isso como uma atividade bastante interessante, né, enfim, então a aula de hoje, o nosso encontro, né, se conclui aqui com a aula, e nós